Fala galera do nono ano, mais uma videoaula para vocês e hoje nós vamos falar sobre simplificação de radicais. Imagine que eu tenho A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, que é igual a A elevado a 6. Eu posso separar 3 fatores, depois mais 3 fatores, e afirmar que também é A elevado a 3 vezes A elevado a 3. Vamos estender esse raciocínio agora para a raiz cúbica de 5 elevado a 6. Você sabe que vão ser 6 fatores com a raiz cúbica de 5. Eu posso separar também de 3 em 3. Raiz cúbica de 5 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 5 elevado a 3. Usando a primeira propriedade, o 3 vai cancelar o 3, ou seja, o expoente 3 cancela o índice 3. Teremos então 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Podemos fazer isso de uma maneira direta, usando uma propriedade. Quando eu tiver a raiz cúbica de 5 elevado a 6, eu posso dizer que é 5 elevado a 6 dividido por 3, ou seja, o expoente dividido pelo índice vai dar 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, 5 elevado a 2. Se não entendeu, a gente explica de novo. Olha aí, ó, 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. 2 elevado a 6, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 64. Posso separar em 3 fatores. Olha lá, ó. 2 elevado a 3, 2 elevado a 3. Assim eu posso afirmar que 2 elevado a 6 é igual a 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Vamos passar por radical agora essa ideia aí, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 6 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Usa a primeira propriedade, cancela o radical com índice, cancela o radical com índice, com expoente, melhor dizendo, você vai ficar com 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Agora vamos fazer direto, rapidinho, olha aí, raiz cúbica de 2 elevado a 6, é a mesma coisa que 2 elevado a 6 dividido por 3, que vai dar 2 elevado a 2. Dividiu o expoente pelo índice. Generalizando, você tem uma raiz aí, meu amigo, de índice n, expoente m, o que você vai botar? A elevado a m dividido por n. Divide o expoente pelo índice. Vamos ver então alguns exemplos. Raiz quadrada de 2 elevado a 8 é o mesmo que 2 elevado a 8 dividido por 2, que vai dar 2 elevado a 4. Raiz quarta de 6 elevado a 12 é o mesmo que 6 elevado a 12 dividido por 4, que vai dar 6 elevado a 3. Raiz quinta de x elevado a 30 é a mesma coisa que x elevado a 30 dividido por 5, que é igual a x elevado a 6. A raiz quadrada de x elevado a 6. Nota aí que o 6 agora está debaixo do radical, mas é a mesma coisa. X elevado a 6 dividido por 2, que vai dar x elevado a 3. Raiz cúbica de a elevado a 9 é igual a elevado a 9 dividido por 3, que é igual a elevado a 3. E a raiz oitava de y elevado a 40 é igual a y elevado a 40 dividido por 8, que é igual a y elevado a 5. Bom, a gente já viu aí que pela propriedade isso aqui é igual a 5 elevado a 6 dividido por 10. E eu posso representar isso na forma de uma fração. 5 6 décimos.
Mudando a cor aqui rapidinho. Eu posso agora simplificar isso aqui, dividindo aqui por 2 e dividindo aqui por 2. Então eu vou ficar com o que? Eu vou ficar com 5 elevado a 3 sobre 5. Isso vai dar o que? 5 raiz quinta, melhor dizendo, e 5 elevado a 3. Se você quiser, você pode fazer direto. Divide aqui por 2, divide aqui por 2, e aí a gente tem raiz quadrada, ou melhor, raiz quinta, de 5 elevado a 3. Mesma coisa, isso aqui é como se fosse 11 elevado a 2 dividido por 4. Isso é a mesma coisa que 11 na forma fracionária, 2 sobre 4. Você vai simplificar agora isso aqui, dividindo aqui por 2 e aqui por 2. E aí você vai ter o que? 11 elevado a 1 sobre 2. Voltando para a forma de radical, raiz quadrada de 11 elevado a 1, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 11. Ah, professor, quero fazer direto. Não tem problema, você chega aqui, divide aqui por 2, divide aqui por 2, e você vai ter o que? Raiz quadrada de 11 elevado a 1. Você sabe que raiz quadrada a gente não escreve e o expoente 1 também não. Aqui eu vou fazer direto. Divido aqui por 5 e aqui por 5. São os divisores comuns entre 10 e 5. Você vai ter o que? Raiz quadrada de 1. 7 elevado a 2. Existe raiz de índice 1? Não, não existe. Por isso que isso aqui foi embora. Na verdade, isso aqui é 7 ao quadrado, que vai dar 49. Aqui você já sabe como se tivesse um 2. Você pode fazer dividindo. 8 dividido por 2. Isso vai dar o que? 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 é quanto? 10.000. Vou começar fazendo a fatoração aqui do 512. 512 dividido por 2, 256, dividido por 2, 128, dividido por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2 dá 8, 2 dá 4, 2 dá 2 e por 2 vai dar 1, quase não deu. Então o que a gente tem aqui? A gente tem 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu venho aqui e substituo. Raiz 18ª de 2 elevado a 9 a elevado a 6. Vamos separar agora aqui usando a propriedade. Raiz 18ª de 2 elevado a 9 vezes a raiz 18ª de A elevado a 6. Simplificando direto ali no radical, ó, 18 e 9. Você pode dividir aqui por 9, dividir aqui por 9, e aí você vai achar o que? Você vai achar raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Agora vemos aqui, vamos simplificar aqui, ó, 18 e 6. Divide por 6, divide por 6. O que nós vamos ter então? Nós vamos ter vezes raiz cúbica de A. Certo? A simplificação foi isso aí. Raiz quadrada vezes raiz cúbica de A. Beleza. Mesma coisa aqui, vamos fatorar o 32. 32 por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, o que a gente tem aqui?
A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Certo? Preparou aqui esse cantinho. Levanta um pouquinho. Então nós vamos ter aqui raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes a elevado a 10. Isso vai ser igual a raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes a raiz quinta de a elevado a 10. Agora você pode aplicar a propriedade e corta este 5 com esse. E aqui você vai fazer o que? Você vai fazer a divisão aqui por 5, aqui por 5, sumiu a raiz da mesma maneira. Certo? Então nós teremos então aqui 2 vezes a, olha aqui, ó, 10 dividido por 5 e 10 dividido por 5, 2. Então a resposta final 2 a 2. Temos aí então a nossa resposta 2 a 2. Aqui é fácil, a gente pega 16, faz a simplificação, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, então teremos 2 elevado a 4. E aí você vai ali substituir. Vamos lá. Aqui vai ter raiz quarta, né? O 9, nós vamos escrever 3 ao quadrado vezes a elevado a 6 sobre 2 elevado a 4. Vou trocar a cor que esse giz ficou muito cheio. Então agora vamos separar as coisas. Nós temos raiz quarta de 3 elevado a 2 vezes a raiz quarta de a elevado a 6 sobre a raiz quarta de 2 elevado a 4. E aí a gente parte agora para simplificação. Olha aqui, ó. Aqui dá para dividir por 2, dividir por 2. Aqui dá para dividir por 2, dá para dividir por 2. E aqui a gente cancela. Vamos ficar com o que no final das contas? No final das contas nós vamos ficar com raiz quadrada de 3 vezes. Vou voltar aqui que ficou apertado. Vou voltar aqui. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de A2. Melhor, A3. Sobre 2. Tá apertadinho ali, mas dá pra ir, né? Então ficamos com isso aqui. Raiz quadrada de 3 a 3 sobre 2. 6 dividido por 2 aqui dá 3. 4 dividido por 2 aqui dá o 2 ali. 2 dividido por 2 é raiz quadrada de novo. E aqui o expoente vai ficar 1. Aqui eu já fiz a fatoração do 64. Nós temos aqui 64. 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos substituir aqui, ó. Raiz oitava de n mais 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 6. Aplicou a propriedade. Raiz oitava de n mais 1. Que propriedade que eu estou falando? A propriedade diz que o radical de um quociente é igual ao quociente do radical. Então aqui teremos raiz oitava de 2 elevado a 6. Era um radical só, passou a ser 2. Certo? E aí então aqui vai ficar o seguinte, ó. Aquele 4 ali dá para dividir por 4. E o 8 também dá para dividir por 4. Aqui dá para dividir por 2 e aqui também dá para dividir por 2. No final das contas, ficamos assim. Raiz 8 dividido por 4 vai dar raiz quadrada de m mais 1 sobre 8 dividido por 4, raiz quarta de 2 elevado a 3. Como os índices são diferentes, não vai dar para fazer mais nada. Então, paramos aqui. Beleza? Obrigado por ter assistido.
Até a próxima.